São 19 horas 26 minutos. Agora vamos passar a bola para quem entende de agronegócio, para quem sabe de agricultura. João Luiz Nogueira, prazer tê-lo aqui no Radar BO Notícias mais uma vez. Boa noite. Na segunda-feira é de você de estar aqui com a gente. João, boa noite. Que notícia boa, Tom. Essa é a melhor notícia, né? O Ed vai estar conosco já na segunda-feira, graças a Deus. Fizemos tantas orações por ele e por outras pessoas também, né? Por todas as pessoas que estão sofrendo desse mal aí, do Covid-19, que se Deus quiser, com a vacinação, nós vamos poder superar isso tudo e ter um ano de 2021 bem melhor, à medida que o ano for passando. Essa é a melhor notícia, eu não precisava nem falar mais nada hoje, já estou satisfeito, né, com isso aí. Mas Tom, o assunto que dominou a semana é a respeito dos preços da soja, que estão aí a cada dia que passa se elevando ainda mais. Acontece que os produtores, é hábito, é normal que isso aconteça, normalmente os produtores vendem uma parte da produção, fazem a tal da venda antecipada, certo? Essa venda antecipada, na verdade, é ele receber um valor, ele travar um preço lá na frente e já receber esse valor e se comprometer através de um contrato que chama venda a termo, que é um termo, né? O que vai nesse termo desse contrato, o fator principal é que ele tem que entregar a produção. Caso isso não ocorra, aí tem que olhar nos termos o que está escrito. Às vezes pode ser que lá conste que em função de um problema climático sério, perdas, o produtor não possa entregar. Essa é uma discussão que esteve na pauta essa semana, porque muitos produtores muitos venderam antecipadamente a R$90, porque R$90 na época já era um preço muito alto. Ocorre que os preços chegaram aos patamares aí que estão aí acima de R$150 a saca. Então está havendo um movimento dos produtores que isso não é correto, isso não é justo, mas eu acho que isso aí é muito difícil reverter, porque não é nada mais que um contrato. Você assumiu um compromisso de entregar o produto. Na verdade, isso é venda antecipada, venda a termo. É bom que isso fique claro, porque isso aí não tem nada a ver com venda futura, com você você vender ativos na bolsa ou comprar ativos na bolsa. Eu acho que isso que fica de alerta agora para o próximo ano, para muitos produtores, que pelo menos uma parte da produção ele tente negociar no mercado de opções. O que seria isso? É você imaginar um preço mínimo lá no futuro, falar, olha, a soja, eu imagino que ela vai estar valendo R$130, R$140 quando eu for colher, por exemplo, certo? Então, ele paga um prêmio por saca, para garantir esse preço, ele faz um seguro de preço. Existe essa modalidade nos bancos, né? Se o produtor no ato do financiamento, se ele especular junto aos agentes financeiros, eles vão apontar oportunidades para que ele negocie no mercado futuro um ativo, né? A saca de soja como ativo, certo? Então é um ativo financeiro. Aí ele vai chegar lá no final, quando ele for colher, vamos imaginar que ele travou um preço, né, que ele pagou um prêmio para um preço de 140 e a soja esteja 150. Ele simplesmente abre mão da opção e vende no mercado a 150. Caso ela esteja 130, um exemplo, ele exerce a opção dele, o prêmio foi pago, né, e está garantido o preço de 140. Um exemplo. Isso aí o produtor já deveria estar fazendo há muito tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem isso desde o século XIX. Né? Eu publiquei artigos há mais de 20 anos falando de mercado de opção. Eu devo ter feito sei lá quantas palestras falando sobre mercado futuro, porque isso chama-se seguro de preço. É o produtor pagar um prêmio para fazer um seguro de um preço mínimo, para ele se proteger das oscilações de preço, certo? Isso aí o produtor tem que fazer, porque o produto dele é um produto que sofre muita oscilação
E vou dizer uma coisa, nós estamos vivendo um ano que vai continuar essas oscilações, as especulações vão continuar, a liquidez é alta, a tendência dos preços é se manter em níveis altos, mas a oscilação de preço não, ela vai oscilar muito, dependendo muito do que vai ocorrer no mundo, tanto com relação à demanda, tanto com relação às informações a respeito da pandemia, a respeito da produção brasileira, da produção sul-americana, da produção norte-americana, enfim, produção do mundo todo. Veja bem, quando se trata de commodities, até também dos movimentos que ocorrem na bolsa dos fundos de investimentos, que são o quê? São fundos que se movimentam de acordo com as suas necessidades, certo? Eles, num determinado momento, eles provocam grande liquidez no mercado de ações e, num determinado momento, essa liquidez se torna baixa e sem uma razão muito lógica, porque às vezes não tem muita lógica, porque os fundos não são produtores, são agentes financeiros, são pessoas que estão no mercado de capitais para ganhar dinheiro, para especular, e é bom que se diga que essas especulações em determinados momentos, que não existe nenhuma novidade no mercado, nem com relação à produção, nem com relação à demanda, esses fundos se movimentam e movimentam o mercado, então fazem bem para o mercado também. Não vamos achar que o especulador é ruim para o mercado. Muitas vezes, que não teve novidade nenhuma, não é o caso de agora. Os fundamentos hoje são a maior novidade. Quais são os fundamentos? Oferta restrita e demanda crescente. Por isso os preços estão, na verdade, onde estão, né? E tudo que acontece no mundo econômico, no mundo político, que afeta o câmbio, e afetando o câmbio, né, o dólar, sem dúvida, vai influenciar os preços. E isso aconteceu muito no ano de 2020, né? A elevação do dólar, né, devido à guerra comercial, à pandemia, essa coisa toda facilitou muito, ajudou muito a elevar os preços das commodities em geral, principalmente a soja. Esse ano é um ano em que está se iniciando com uma característica diferente. Um presidente novo nos Estados Unidos, né, que disse que vai estimular muito a economia americana. Nós temos uma pandemia aí que esperamos que ela seja debelada ao longo do ano, e isso significa um entusiasmo maior no mercado de ações. E se o mercado de ações reage, o dólar é um contraponto, né? Ele perde força. Então, existem fatores novos que nós esperamos aí que influenciem o mercado. Mas um fator já é certo, nós vamos ter um quadro de oferta e demanda ajustado, sem dúvida nenhuma. E essa semana as chuvas cessaram, né? Todo mundo com medo, pode se perder produção. Não acredito que perda-se produção. A chuva foi muito boa para essa safra de soja que está aí. O problema é o seguinte, que a falta de sol durante esse período deve retardar ainda mais a colheita e lançar um risco maior para a produção de milho. Aí sim, isso é um risco. Mas então fica essa explicação, nós aqui tratamos de mercado, é bom que os produtores, esses produtores que se movimentaram essa semana, moveu a Federação da Agricultura, para tentar amenizar, né, o que eles chamam de perda, porque na verdade não são perdas, eles estão deixando de ganhar, porque eles venderam uma parte da produção antecipadamente. A verdade é essa é a grande verdade. Então, para se proteger disso, existem instrumentos de mercado futuro, né, onde você protege os preços lá futuramente. Existe um deles, que eu acho que é muito prático, muito fácil de lidar, é o mercado de opções. Fica aí a dica para o produtor. O outro assunto que eu queria colocar aqui, que foi muito debatido hoje, inclusive, e ontem, né, foi o dia que se discutiu muito o pedágio no Paraná. Que novas praças virão, que estão discutindo isso, e houve uma movimentação grande em Cascavel. Então eu quero dizer o seguinte, entrem lá no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Vou ver o nome certinho aqui, vou dar uma dica para todo mundo participar.
por que entrar nesse site da Agência Nacional de Transporte Terrestre? Para dar opinião sobre o pedágio. Existe lá uma oportunidade de todo mundo se manifestar. Eu acho que nós temos que nos manifestar mesmo, porque é um absurdo, né? Isso aí sequestra o lucro do produtor rural, de todo mundo. Mas aqui nós falamos do produtor rural, né? Quer dizer, é uma forma de sequestrar, uma forma de tirar, porque é um absurdo esse pedágio no Paraná. Esse aí é o pedágio mais caro do Brasil, disparado, né? E de repente nós estamos ouvindo falar em mais 15 praças de pedágio, inclusive pedágio de Toledo a Cascavel, uma rodovia que já está duplicada. Quer dizer, tem alguma coisa de muito errado aí, né? Então eu estou aqui agora apoiando esse movimento, né? A minha posição de apoio, e nós temos que lutar para que o pedágio caia, né? Tem que diminuir, porque tem que ficar aos níveis do pedágio, por exemplo, da Fernão Dias, que é a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, aos níveis do pedágio, por exemplo, que existe na rodovia que vai para Santa Catarina. Por que esse pedágio aqui é tão alto? E de repente nós estamos ouvindo falar em aumentar a praça de pedágio, aumentar mais praças ainda, inclusive praça duplicada, que é o caso dessa nossa aqui, que vai até Cascavel, e isso aí significa aumentar o custo de vida para todo mundo, inclusive para o produtor rural. Então não dá, né? Nós estamos aqui com esse espaço para nos manifestar, e eu não poderia deixar nesse momento de me manifestar, né? Não ao aumento dos preços, do custo do pedágio, sim para a redução dos custos do pedágio, e mais praças de pedágio, nem pensar. É isso aí, Tom. Um abraço, e abraço, Ed. Estamos te esperando aí na segunda-feira. E um detalhe, né, João, com relação à praça de pedágio, aí a intenção de colocar no sentido Toledo a Cascavel, a duplicação está pronta, a rodovia está pronta, aí o governo, né? Aí até eu pegaria, viu, João? Não, é uma brincadeira. E você tem essa 277, e está aí, é uma pista simples, né? Praticamente uma parte dela foi duplicada, um pedágio altíssimo, né? O mais alto disparado do Brasil, né? Dizem que é um dos mais altos do mundo. Quer dizer, não dá, né, cara? Então a gente tem que se manifestar. Eu estou aqui, a gente defende o produtor rural, defende todo mundo que milita no agronegócio, né? Uma região tão importante, a mais importante do Paraná, não tem como ficar quieto, Tom. Ok, João, um abraço para você. A gente lembra que mais informações no site da Safra Oeste-Par, é isso? Isso, safrasoestepar.com.br. Esse vídeo vai estar disponível lá logo em seguida. Ok, João, muito obrigado. Bom final de semana para você e toda a família. Igualmente, Tom, um abraço. Bom final de semana. Legal, gente. Vocês acompanharam aí o João Luiz Nogueira, toda sexta-feira, participação aqui no programa Radar Bel Notícia. O João conhece, né? Domina o agronegócio. Show de bola, né? Um cara sensacional, bacana, né? Técnico, um cara que fala bem e todo mundo entende. Legal, João, um abraço. Agora faltando 20 minutinhos para as 20 horas, rápido intervalo.